Bom dia, paz e fogo, tudo bem? Paz de Cristo e o fogo do Espírito Santo seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Hoje nós vamos continuar a revelação de ontem no Evangelho de Jesus segundo escreveu. E nós vamos continuar, eu acho que deu uma travadinha aí, nós vamos então continuar a revelação de ontem no mesmo capítulo que se encontra no Evangelho de Jesus segundo escreveu nosso irmão Lucas, no capítulo 4, tá bom? Ontem nós falamos a respeito da... Eu tô olhando uma coisa no computador aqui, tá? É só um minutinho. Ontem nós falamos a respeito do exemplo que Jesus nos deixou em que ele lia a Bíblia. Então Jesus lia as Escrituras Sagradas. E isso foi um exemplo a ser seguido por nós. Então ontem nós falamos a esse respeito. E aí, hoje, agora, nós vamos falar na sequência do que fala o capítulo 4 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo número... Opa! Tô falando aqui. Peraí. Jesus, ajuda. Opa! Ai, gente. Peraí que eu não sou boa nessas coisas não. Paz e fogo, irmão Lu. Irmão Luciano é um irmão que tá sempre comigo aqui, né? Me dando um apoio moral na madrugada. Glória a Deus. Deus te abençoe e te guarde, tá, meu filho? Deus te prospere e te abençoe. Então, vamos lá. Jesus, tô resolvendo uma coisa aqui. Misericórdia. Acho que agora vai. Aleluia. Vai dando glória aí, irmão Lu. Consegui. Então, vamos lá. Nós vamos focar aqui hoje, então, na segunda parte do enredo do capítulo 4 do Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, que fala exatamente da situação, uma das situações mais tristes, vamos dizer assim, que Jesus viveu, que foi ele ter sido expulso da sua cidade. Então, vamos contextualizar isso. Eu li aqui para vocês ontem, fiz aquela escalada que Jesus chegou na sinagoga, leu o profeta Isaías e todos que estavam ali na sinagoga estavam admirados em ver a leitura, a sabedoria de Jesus. Isso por quê? Isso tem um porquê. No capítulo 4, versículo 13, salvo engano, de Mateus, nos conta que Jesus, ele deixa a cidade de Nazaré e passa a morar em Cafarnaum. Então Jesus, em determinado momento, ele já sai de Nazaré e ele vai morar em Cafarnaum. E lá em Cafarnaum ele começa, então, a fazer grandes coisas, fazer milagres, fazer pregar a palavra, o arrependimento, e começa então também já chamar discípulos para andarem com ele. Então ele já fazia algumas coisas, alguns milagres, já exercia o seu ministério em Cafarnaum. E em determinado momento ele vem a Nazaré. Então ele vem visitar a cidade de Nazaré e fazer algumas coisas por ali, de repente visitar alguns parentes, a Bíblia não diz. E nesse momento que ele visita, ele vai na sinagoga no dia de sábado, faz aquela leitura de Isaías, capítulo 61, versículo 1º e 2º, que eu falei ontem. E as pessoas que estavam ali dentro daquela sinagoga começam então a admirar. Mas daqui a pouco a admiração, ela
trocada. Isso não é errado exatamente no Evangelho de Lucas, mas você pode ver isso no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 53, se eu não me engano, e no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Você vê que as pessoas, quando veem que era Jesus, aquele Jesus de Cafarnaum, que já tinha muita fama, quando eles terminam de escutar Jesus lendo, eles se maravilham, mas eles começam daqui a pouco a questionar: opa, não é esse Jesus, o filho de José, o carpinteiro? Não é a sua mãe Maria? Não são os seus irmãos Simão, Judas, Tiago e José? Não estão no meio de nós as suas irmãs? Ele não é aquele menino que cresceu no meio de nós? De onde está vindo todas essas coisas? Mateus e Marcos relata essa indagação. Aqui no Evangelho de Lucas, embora ele não relate essa indagação das pessoas, ele é mais completo no depois. E aí Jesus, quando ele percebe toda aquela dúvida, toda aquela colocação em xeque da sabedoria dele, né, por parte das pessoas, ele mesmo, aqui no Evangelho de Lucas, já interrompe o discurso deles e Jesus já começa a dizer, você vai perceber isso do versículo 23 em diante. Jesus então irrompe aquelas pessoas e diz assim, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Isso saiu da própria boca de Jesus. Jesus, ele foi o primeiro a testificar que o profeta não tem honra na sua casa. E ele sentiu isso, eu acredito que foi um pouco angustiante para ele, porque na época em que Jesus viveu, hoje é uma cidade urbana, hoje tem toda a infraestrutura, aproximadamente uma população de 70 mil pessoas, é bem grande hoje. Mas na época de Jesus, Nazaré não era considerado, vamos dizer assim, nem cidade, era um vilarejo. Era uma população estimada de 400, 500 até 600 pessoas só. Então Nazaré era bem pequenininho, todo mundo se conhecia, todo mundo viu Jesus crescer. Eu acredito que as pessoas que ali moravam já se lembravam do adolescente doutor. Lembra? Eu já fiz essa palavra, essa pregação aqui na Revelação da Madrugada, quando Jesus foi na festa da Páscoa com a sua família, e ele ficou lá em Jerusalém com 12 anos, pregando, conversando, interrogando e ensinando aos doutores lá no templo. Você lembra? Aquele menino com 12 anos. E aquelas pessoas que moravam em Nazaré conheciam Jesus. Eles viram que Jesus já cresceu um menino diferente. Será que não é possível que eles não percebiam que Jesus tinha algo já de especial, para que quando Jesus começasse o ministério de verdade, eles fizessem tamanha grosseria, incredulidade? Você já passou por isso? Às vezes você se destaca em alguma coisa e às vezes os de casa não dão honra. Às vezes você tem até a chancela de outras pessoas, mas os da própria casa, os próprios que estão perto, às vezes não acreditam na gente, não é assim? Jesus passou por isso e ele deu testemunho disso. E ele disse, na verdade, o profeta de casa, ele não tem honra. Ele tem honra sim, em outro lugar, mas na sua casa, na sua pátria, no meio dos seus, ele não tem honra. E eu acredito que Jesus tenha falado isso com muita tristeza, com muito pesar. E com Jesus, ele no Evangelho de Lucas, ele deixa também um recado, porque não era para ser assim. Isso não é uma coisa que seja natural.
não é que você é lugar, não é que você é da terra, que você é lugar assim, como foi Nazaré, que você não tenha que ter crédito. Isso não é natural. Isso acontece, mas não devia acontecer. Porque a gente dá honra para os outros, por que não de fora? E Jesus, ele percebeu que isso não devia ser assim. Tanto é que ele disse assim, olha, em verdade vos digo, no versículo 24 em diante, que havia muitas viúvas em Israel quando o céu ficou fechado, presta atenção nisso, por 3 anos e 6 meses, 3 anos e meio, quando Deus não deixou a chuva cair. E o profeta Elias não procurou por viúva nenhuma em Israel, a não ser aquela viúva de Sarepta, em Sidom, que não era em Israel. E outra coisa, quando havia em Israel a praga da lepra, quando houve, e ficou havendo em várias etapas, leprosos, o profeta Eliseu, ele não curou nenhum outro a não ser Naamã, o Ciro. Ele não curou ninguém de Israel. Por quê? Porque o profeta de casa, ele não tem honra. E a culpa não é do profeta, é das pessoas que não dão honra a quem deve dar. E aí as pessoas sofrem. No Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus, Jesus ele cita que ele não pôde operar as maravilhas que ele operou em outros lugares, em Nazaré, por conta da incredulidade deles. Jesus ele disse que apenas curou alguns, porque ele não pôde fazer mais, porque as pessoas se escandalizavam de Jesus, elas não acreditavam que aquele menino que cresceu, o Filho de Deus, o Messias, do qual os profetas falaram. E em em Marcos, Jesus ele fala que ele curou esses alguns por imposição de mãos, mas foram poucos que receberam esse milagre, porque os de casa, os seus, não deram crédito a Jesus. E isso é muito triste, isso é lamentável. Quantas pessoas às vezes a gente tem por perto, pessoas de alto calibre, pessoas de alta competência, pessoas com know-how elevado nas matérias que elas lecionam, na técnica que elas têm, e a gente não dá crédito. Aí a gente vai buscar fora, a gente vai buscar o outro, a gente vai achar que quem vem da cidade grande é melhor. Jesus era de um vilarejo de Nazaré. Tanto é que quando Filipe viu Natanael, você conhece essa passagem. Filipe chegou para Natanael e falou assim, olha, tem alguém aqui fazendo milagres e tal. Natanael falou assim, é aquele Jesus que veio de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Foi o questionamento de Natanael. Então, assim, por ser um vilarejo, por ser um lugarzinho no meio do nada, as pessoas subjugam. E isso é errado. E Jesus foi a prova viva de que você não pode subestimar uma pessoa pelo lugar de onde ela vem, pelo lugar de onde ela é. Porque Jesus foi o maior homem que já pisou nessa terra. E quando Jesus deu esse exemplo aqui na sinagoga, da viúva de Sarepta, que não era de Israel, e o profeta Elias foi buscar por ela fora de Israel, porque Israel não tinha ninguém que desse crédito para ele. Quando Jesus deu o exemplo de Naamã, o leproso que foi curado pelo profeta Eliseu, que não curou alguém de Israel, porque não tinha quem desse crédito para ele em Israel, a Bíblia fala aqui no versículo 28, que as pessoas da sinagoga, porque Jesus ainda estava dentro da sinagoga, ficaram enlouquecidas, ficaram iradas, ficaram raivosas. E foi aí que eles expulsaram Jesus de Nazaré.
E a coisa ficou tão séria que eles não só expulsaram Jesus de Nazaré, eles expulsaram Jesus da sinagoga, todos os que estavam ali foram expulsando Jesus dali. E a cidade de Nazaré é edificada, tem uma parte no vale e tem uma parte montanhosa. Então eles foram levando Jesus, empurrando a Jesus para cima de um monte. Isso é narrado no Evangelho de Lucas, eu não estou criando nada. Eles levaram Jesus até um alto do monte, esse monte existe até hoje, chama o Monte do Precipício. E lá em cima eles queriam empurrar Jesus do precipício. Tamanha a ira, tamanho o ódio que eles estavam sentindo de Jesus. E por causa de quê? Nada. Porque ouviram meia dúzia de verdade. Então, querendo eles empurrar Jesus, tentando matar Jesus ali naquele precipício, Jesus ali calado, a Bíblia narra que Jesus, porém, passando no meio deles, se retirou dali. A Bíblia fala que Jesus não usou palavra sequer para debater com aquele pessoal. Porque como é que você vai exigir de alguém honra? Honra é uma coisa que você recebe. Se você exige, já não é mais honra. Honra é uma coisa que tem que partir das pessoas. A paz do Senhor, irmão Lúcio Mauro. Seja bem-vindo aqui conosco. Honra, então, é uma coisa que você tem que receber sem briga, sem que a outra exija. E Jesus ia brigar por ter honra? De jeito nenhum. Se Nazaré não queria ele, o mundo inteiro estava querendo ele, estava querendo o Messias. Aleluia. E Jesus, então, além de ser expulso, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio. Eles queriam empurrar Jesus do precipício. Foi quando Jesus não falou palavra, simplesmente passou pelo meio deles e se retirou. Então aqui fica para nós muitas lições. Que a gente não deve julgar as pessoas que nasceram conosco, viveram conosco e de repente se tornaram alguém. A gente não pode deixar de dar crédito, deixar de dar honra para eles só porque eles são de perto de nós. Mas ao contrário, a gente tem que olhar com bons olhos, porque Jesus passou por isso e ele não gostou, ele se entristeceu. Tanto é que ele deixou essa palavra dura aqui para eles, de exemplo. Olha, isso não é natural, vocês estão fazendo isso comigo, vocês estão me expulsando, porque na verdade Israel tinha mania de tinha fama de ser matadora de profeta. Israel tinha essa fama de matar os profetas, de não honrar os profetas, e tem um motivo, porque os profetas, quando vinham da parte de Deus, vinham com verdades. E quem é que gosta de ouvir verdade? Porque verdade confronta. Verdade é como uma machadada numa lasca que está solta, pontuda, para aparar ela. Então, fica uma lição para a gente dar honra para quem está perto de nós. A gente não tem que ficar indo atrás. Lógico, quem vem de fora também merece a honra, se tiver direito à honra. Mas a gente precisa honrar mais as pessoas que estão ao nosso redor. Família, amigos, pastores, né? E Jesus passou por tudo isso. No meio do desprezo, Jesus não revidou. Jesus não cobrou honra. Não. Vocês não me querem? Tem quem quer. Tem quem quer. Às vezes as pessoas acham que Jesus vai ficar muito correndo atrás, vai ficar pedindo, pelo amor de Deus me ama, pelo amor de Deus me honra. Não. Jesus não fez isso não, ele se retirou dali e voltou para Cafarnaum. Porque Cafarnaum
era o lugar onde eles queriam receber Jesus, eles queriam receber os milagres, eles estavam lá de braços abertos para receber Jesus. Então sempre vai ter alguém que vai querer você, vai querer ouvir a tua palavra, vai querer ouvir a tua pregação, vai querer ouvir a tua oração. Sempre vai haver alguém que queira o teu serviço, sempre vai haver alguém que te dê honra, tá? Não desanima não. Se de repente está alguma coisa dando errado, Deus vai providenciar para você um caminho de honra, assim como Ele providenciou para o Senhor Jesus, tá bom? Que fique aí esse lembrete para a nossa vida espiritual, para que a gente possa aplicar no nosso dia a dia, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, tenham um bom dia, que nesse dia aí que está amanhecendo, agora deve ser 1h15, 1h20, eu não sei exatamente o horário, aqui no meu celular não dá para ver, mas que esse dia que está nascendo, que seja um dia onde a gente possa aprender a dar honra para alguém que está do nosso lado. Faz isso. Vamos fazer isso? Me ocorreu aqui agora. Procura alguém que esteja perto de você. Procura um dos teus. Porque Jesus ele foi expulso e quase morto pelos dele. Tinha parente de Jesus no meio do bolo, tá? Tinha parente, devia ter era muito, não era pouco não. Então vamos fazer isso, vamos procurar alguém perto de nós, vamos honrar quem está perto de nós, vamos fazer algum ato de honra sem que a pessoa peça, porque é isso que eu falei, a honra ela é a honra não é pedida, não é exigida. Então honra alguém hoje, amém? Vamos honrar alguém hoje, alguém que esteja perto, algum dos nossos, algum parente. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Amém? Que Deus te dê força, te dê graça, te dê ânimo para vencer esse dia. Que Deus abençoe. Fiquem na paz de Cristo e fiquem com a chama do fogo do Espírito Santo. Amém.